aí, Junei! E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. O pessoal tá chegando aí na nossa live. 2 minutinhos a gente começa. Boa noite, Silvia, tudo bem? Como é que vai? Quem já tá entrando aí, aproveita, já manda um aviãozinho aí para os colegas. Pedro já tá entrando também, já tá a postos. Legal. E aí, Vitério, tudo bem? Tudo certo? Cara, que legal. Sejam todos bem-vindos. Vai ser uma super live, tenho certeza aí. Então, mais uns minutinhos, vamos respeitar o protocolo. Anderson, Bruno, Leandro Martins, meu primeiro coordenador. E aí, sejam bem-vindos, todo mundo. Aproveita e manda um aviãozinho aí para os colegas da agência, os coordenadores, supervisores. Vamos botar todo mundo da HS aí hoje participar. E aí, Josué, tudo bem? Meu coordenador, Pires. Legal. Ó, tem gente querendo participar. E aí, pessoal, eu vou chamar aqui então o Pedro. E aí, Patrick, tudo bem? Como é que tá? E Boa aí, noite, seja homem, tudo bem-vindo. certo? E, e Tudo aí, na boa, graças Pedro, a tudo Deus. bom? Muito bom trocar uma ideia contigo, homem. Eu que agradeço. Tava falando antes pra ti, né, Pedro? Só eu para tirar o descanso na quarta-feira de Esse noite. descanso meio no nosso tipo de negócio é meio difícil, né, homem? Durante a semana é uma correria só. E cara, de coração, obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado pelo convite teu aí. E saiba que eu tenho um carinho enorme por ti e respeito, admiração. Então, obrigado de coração. Muito obrigado, Pedro. É 100% recíproco, tudo isso. É um cara que eu admiro muito, já sempre falei para ti isso, né? Cara, quem não conhece o Pedro, tem que conhecer o Pedro. O Pedro é um cara sensacional aí. E, cara, é um prazer. O Pedro tá abrindo essa série de lives que eu vou estar fazendo aí a partir desse mês aí de abril. É um projeto, cara, que eu sempre tive muita vontade de fazer. Falar sobre vendas, falar sobre consórcio. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por consórcio, apaixonado pelo HS. E o Que Pedro está estreando aqui, cara, responsabilidade, hein, essa homem? quarta-feira. Fiquei muito Mal feliz. primeiro de muitos que virão aí é uma É, mas... responsabilidade enorme. Mas, É... mas eu mas acho que que legal. quando a gente tenta falar com o coração e tenta trocar uma ideia amistosa, eu acho que acaba servindo para muita gente, né? Porque não é nada inventado, e É, sim eu acho que o dia a dia do cara, né? Então, eu acho que é essa a ideia, a exato. gente falar um pouco do nosso dia a dia, um pouco da história. É, Uhum. transbordar para fora o que a gente faz, né? E, cara, para quem não conhece, até eu vou deixar que você se apresente, Pedro. E depois vamos fazer o convite para o pessoal seguir o teu podcast também, né, cara? Tem muita gente aí que Vamos não lá, vamos sabe lá. ainda, né? Meu nome é Pedro, Pedro Veríssimo. Eu sou sócio fundador da Wolf Consórcio Investimentos, uma empresa que já está no mercado há alguns anos. A gente foi líder de mercado do Rio Grande do Sul em 2020 e 2021 e segundo nacional também nesses 2 anos. Antes disso foi vocês, né, Michael? Foi. E é, Passamos a coroa, né? Cara, a gente está no mercado há um bom tempo. Eu acho que a parte legal do mercado é que a gente viu toda a evolução do consórcio. Eu acho que antes pandemia e pós-pandemia mudou bastante, né? E eu acho que essa Sim. troca de ideias ela é válida para a gente ver um pouco dessa estruturação toda que aconteceu pós-pandemia também, né? E se eu fosse falar um pouco, vamos lá, quem que é o É. Pedro? O Pedro é um cara que ama pessoas, ama ter esse relacionamento próximo com pessoas, um cara alegre, né, de bem com a vida, que gosta muito de trabalhar, está sempre focado em cima do trabalho. Tem algumas pessoas até que me puxam as orelhas por causa disso também. Mas, vamos lá, comecei há
Se tu quer que eu fale um pouco da minha história, eu vou falar desde o início, pode ser? Tá, vamos lá. Fica à Cara, eu vontade, com comecei certeza. É isso aí. trabalhando numa quadra de futebol 7 da minha família, para tu ter uma noção. Era meu pai foi jogador de futsal, futebol de salão. Eu acabei viajando vários lugares do Brasil e fora por causa dele. Voltamos aqui para o sul do Brasil, onde que a gente morou bastante tempo. Eles abriram uma quadra, eu acabei trabalhando na quadra durante quase 8, 9 anos. E ali eu acabei me relacionando com muitos tipos de pessoas diferentes. E ali eu percebi que, cara, o que eu gosto é conversar com pessoas, eu gosto de pessoas. E comecei com o hobby das pessoas, né? A partir, logo depois de um tempo, eu trabalhava na parte da noite. Depois de um tempo, acabei largando meu currículo para trabalhar durante o dia. Daí acabei trabalhando numa uma loja de esportes e calçados, onde eu trabalhava durante o dia nessa loja de esportes e calçados sendo vendedor. Foi ali que eu aprendi a vender. E na parte da noite, nessa quadra de futebol. Então eu trabalhava, cara, começava a trabalhar umas 8 horas da manhã e até umas 2, 3 da manhã. Então, tipo assim, era, era muito puxado. Foi muito puxado durante uns 4 anos, assim, pra tu ter uma noção. E daí, tipo assim, É, aí eu acho que eu aprendi a trabalhar bastante e não ter medo de trabalho. Nada porque quem te conhece bastante. Eu sabe que acho tu que pode nada bastante, supera uma né? surra de trabalho. E nessa época eu aprendi a trabalhar muito e gostei de vendas. Eu aprendi a vender com o meu gestor, Max. Max Anderson Miller é um cara excepcional. Ele me ensinou a vender aqui na cidade de São Leopoldo. Acabei atendendo, para até não ser muito longa a conversa e tudo, mas eu acabei atendendo nesse meio tempo. Depois, quando eu estava dentro da loja, já tinha fechado lá a quadra. Acabei atendendo uma subgerente das lojas Taqui. E eu não sabia que ela era subgerente das lojas Taqui. Acabei fazendo um atendimento que eu fazia normal, para mim era o normal fazer aquele atendimento para ela, com o filho dela. Ela acabou comprando coisas para ela, para o filho, para o marido, e ela gostou muito do atendimento. Uns 2, 3 dias depois, ela retornou na loja, daí conversando comigo assim, dela, tu tá satisfeito aqui? Deu, claro, tô satisfeito. De repente, tu não aceitaria escutar uma situação, uma proposta de trabalho e coisa? Olha, a gente está sempre aberto a escutar. Eu acho que escutar nunca é bom, né? Nem que seja pra massagear o ego Tem que do cara, escutar. é bom, né? E daí ela falou, olha, não sou acostumado a pegar pessoas de lojas, até por causa que eu acho isso antiético, mas eu gostei muito do teu atendimento. Eu queria que daqui a pouco tu fosse lá conversar com o nosso gerente, que a gente queria mudar um pouco isso dentro da loja, que nas Isso, lojas está loja aqui. tá Isso aqui, lá em Pedro. Isso. 2011 para 12, para ter uma noção, 12, mais ou menos. Daí, daí ela pegou e me falou assim, olha, lá dentro da loja todo mundo é muito acostumado a esperar o cliente, e aqui eu vejo que vocês vão mais até o cliente. Eu queria que começasse a acontecer mais isso, tudo lá dentro da loja. E como eu gosto de vender bastante, daí me fizeram uma proposta, eu acabei aceitando, saí da CAT Sports, que é onde eu trabalhava, fui com uma dor no coração, por causa que eles me ensinaram muito, né? Fui para Taqui, lá eu Sim. vendia áudio, imagem e tecnologia, certo? E, cara, também vendi muito, tipo, sempre fui um primeiro vendedor durante muito tempo, durante 4 anos que eu fiquei lá, quase todos os meses eu fiquei como primeiro vendedor entre mais de 30 que tinha. Ah, e daí, cara, isso né? Foi acontecendo e sempre lá em cima, até que quando eu entrei na loja, o Maurício de Fraga, que hoje é meu sócio, ele trabalhava como vendedor de consórcio da loja, na loja em São Leopoldo. Entendi. E eu era vendedor de produtos nas lojas Taqui, onde que ele trabalhava com consórcio, eu trabalhava com produtos. E ali a gente
Aí que começou uma vocês se amizade. conheceram. E eu brincava, assim, pela maneira dele atender, e ele sempre foi um puta vendedor. Eu brincava da maneira dele atender e como ele fazia o fechamento dele, coisa. A gente sempre trocava uma ideia e brincava pós atendimento, né? E daí ali a gente começou e coisa, daí tipo, o Maurício ele sempre vendeu muito bem, eu vendia bem, e ele sempre brincava assim, no momento que eu sair aqui da loja, eu vou te colocar no meu lugar, eu vou puxar pro meu lugar. Vou botar aqui tu aqui para vender consórcio aqui no meu lugar. E assim começou a brincar. E eu achava aquilo estranho, por causa que eu ficava pensando lá, mas mais ou menos pelo que eu sei, ele ganha mais ou menos a mesma coisa que eu, né? Foi o que eu imaginava, certo? Só que daí eu fiquei Aham. olhando. Ele sempre foi um cara muito que guarda dinheiro, tá ligado? E eu sempre fui um cara que guardo tanto. Aham. Mas ele sempre. E ele foi crescendo, 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 crescendo assim. Eu fiquei olhando e o cara tem alguma coisa diferente nesse negócio de fato. Daí ele fazia os brinquedos. Não dá pra crescer Não, estando não. ganhando a mesma Ele coisa que eu ganha tô bem mais do ganhando, que eu, né? mano. Só pode. Daí o que que aconteceu? Ali ele, quando eu sair da loja aqui, daqui a pouco eu vou te colocar no meu lugar e tudo. E isso passou 3 anos, e isso foi em 2012. Daí passou 3 anos. Quando ia fechar 4 anos, o Maurício acabou se acertando junto à administradora que ele queria sair para abrir um escritório. Já existia escritório, alguns escritórios em São Leopoldo, que é a cidade onde que a gente sempre, boa parte, a gente morou aqui em São Leopoldo. Já existia alguns escritórios aqui em São Leopoldo, mas ele queria montar o dele. E daí ele acabou montando a Fraga Consórcios. Ele montou a Fraga Consórcios em 2016 e ele me chamou para tomar um café e conversou comigo. E ele, Pedro, eu sempre te falei que eu queria te colocar no meu lugar. Mas entre te colocar no meu lugar e te trazer comigo, eu prefiro te trazer comigo. Tu topa vender lá comigo? Deu, tipo assim, já pela amizade, pelo carinho que eu tenho com ele, óbvio que eu toparia, né, fazer Sim. um teste, né, para ver qual é que é. Claro. E daí, tipo assim, eu fui aprendendo um pouco mais do produto ao longo do tempo. Até eu já tive consórcios antes disso. Troquei de carro algumas vezes com consórcio. E eu, cara, vamos ver. Eu comecei trabalhando, só para você ter uma ideia, Michael. Eu comecei trabalhando depois do horário. Em 2016, quando ele abriu o escritório, eu fui um dos primeiros vendedores dele. Eu e o Jeff na época. Ah, eu trabalhava depois do horário. Tipo assim, eu trabalhava só depois, quando eu saía da loja, das 7 até umas 9, 9h30, era o horário que eu vendia consórcio, e eu tinha uma folga na semana. Tava fazendo, Isso. tava fazendo um E teste. mais ou menos isso. E eu tinha uma folga na semana, que era nas quartas, eu tentava agendar todos os meus clientes para as quartas-feiras. E eu ficava tentando, né, conversar com todo mundo depois do horário e depois nas quartas-feiras. Só que eu vendia muito, cara, para a época. E só depois do horário. Daí ele sempre brincava assim, cara, tu tá perdendo de ganhar dinheiro. Imagina se tu vende o que tu vende depois do horário. Imagina se tu ficar o tempo inteiro, né? Se tu ficar o tempo inteiro vendendo, cara, não Aham. tem, tu vai explodir vendendo. E daí eu pedi pro meu gerente na época, seu Jocely, também um outro cara que me ensinou um monte, pedi demissão para ele não aceitou. Pedi a loja está aqui, eu Não pedi queria perder um demissão bom para ele vendedor, e né? ele não aceitou. Daí, depois de uns 2 meses, 3 meses, pedi de novo demissão pra ele. Ele, cara, ele, tipo assim, eu sou um cara que gosta muito de ajudar as pessoas. E ele tocou na minha ferida. Me ajuda, fica até tal mês ali, que aquele mês ali é o mês das promoções e coisa, daí depois tu sai, né? E daí eu Sim. acabei ficando, até que tipo assim, isso começou em maio de 2016, abril, maio de 2016 que eu comecei a vender consórcio. Ah, em, desde de julho, mais ou menos, eu comecei a pedir demissão, mas eu fui acabar saindo realmente só em dezembro, porque eu falei assim, ó, se tu não me der a demissão, eu não estava pedindo acordo nem nada, eu não vou aparecer Eu mais não aqui em vou mais janeiro. vir. Pronto.
fechou. Tá? Eu não apareço mais aqui em janeiro. Daí ele me entregou a coisa, daí eu comecei a trabalhar só com consórcio, né, em 2017. Mas, tipo assim, eu vendi para 17. muita gente em Tu tem, 2016, mas trabalhar só com consórcio em tem 2017. Só que, só que o que tem mais tempo que acontece? Em eu. 2016 mesmo, eu já estava ganhando mais com o pós-horário do que o que eu ganhava dentro da loja, para ter uma noção. E daí eu fico Sim, pensando, tipo assim, tem algumas pessoas às vezes que têm medo de vir para o nosso mercado, né? Tem algumas pessoas que têm um medo de vir exato. para o nosso É, mercado. Cara, tipo assim, o negócio é muito bom desde que tu, claro, tenha confiança no que tu tá vendendo, tenha conhecimento e tu seja uma pessoa, vamos dizer assim, que queira o bem das pessoas, não esteja no negócio só para vender, entendeu? Porque daí tu consegue. sim. É que o consórcio é meio que tu constrói alguma coisa de boa com a pessoa, né? Com o teu Perfeito, cliente. Sempre que você vai é isso construir aí. algo com Então, tipo ela, né? assim, eu me arrepio todo quando eu falo isso, por causa que isso é de coração, é de dentro de mim, entendeu? Eu gosto de trabalhar com pessoas, por mais que sempre dá os arranca-rabo ali, às vezes dá os problemas que é normal em tudo que é empresa, desde as empresas onde eu trabalhei até dentro das nossas, sempre vai ter problemas. Só que, tipo, cara, a gente consegue, desde que tu tenha um norte, a gente consegue ajeitar para que o negócio de fato cresça. E onde que o Sim, centro de tudo tem que ser o cliente, né? Então, tipo, ajudando o cliente, fazendo com exato. que ele chegue até o objetivo dele e de coração a gente consegue isso. Daí o que acontece? Em 2016, 2017, trabalhei na Fraga, tá? Trabalhei na Fraga Consórcio. Vendi muito, muito mesmo em 2017. E daí, mais ou menos na metade do ano de 2017, o Maurício falou: bah, a gente tinha que abrir uma empresa junto, né? Talvez com outro nome, uma outra ideia e coisa. Na metade de 2017. E daí, ali, no final de 2017, a gente acabou conversando em abrir. A gente procurou o local, viu onde que era melhor, e a gente decidiu que uma cidade onde que não tinha muito movimentação de consórcio era aquela região da Grande Porto Alegre. Uhum. E aqui, né, região da Grande Porto Alegre, não se via tanto consórcio na época Sim. que a gente entrou, da gente entrou em Canoas. Em Canoas nunca, muita gente pegou e falou assim, bah, mas aqui sempre todo mundo que entrou saiu e nunca deu certo, bah, e aquela É aquela história que nenhuma. é isso Ah, mas aí, essa cidade não é compra. Esse exatamente lugar não isso aí. compra. E daí o que que aconteceu, né? A gente acabou, vamos botar qual o nome? Na época tinha muita empresa que era o nome de sobrenome, né? Até hoje tem bastante sobrenome. E eu Sim. nunca gostei tanto para ser a cara da empresa, tá? Para ser a cara da empresa. Eu nunca gostei muito Uhum. disso. E porque eu penso assim, vamos lá, é uma opinião minha, tá, Michael? Eu penso, eu, Sim. Mas pode falar, a minha não é eu sei, sobrenome mas também. igual, é uma opinião minha por causa que a gente tem vários corretores aqui nos assistindo, então é uma opinião minha, não é uma, né? Sim. Não quer dizer que seja de fato. Ah, o que eu penso é que, tipo assim, quando a gente trabalha e tem algo a maior que nós como pessoa, por exemplo, quando tem, sei lá, nome Veríssimo, que seria meu sobrenome, ou até o nome Fraga, coisa, às vezes parece muito que Uhum. a pessoa está trabalhando para aquela pessoa. Quando às vezes tem um propósito maior, tem alguma situação maior. Uhum. Então, naquela época, eu peguei e falei assim, bah, eu acho legal a gente daqui a pouco ser um nome diferente. Daí eu até brinquei o nome de um bicho. Eu peguei e falei, tinha que ser o nome de um bicho que representasse algo. E a gente estava numa janta uma vez, onde que daí a esposa do Maurício, tava mais pessoas, tava minha esposa, a esposa do Maurício, tava minha mãe até, a gente tava numa pizzaria, onde que daí a gente começou a falar o nome de um monte de bicho e coisa, até que a esposa do Maurício pegou e falou assim, lobo. Daí eu, bah, lobo é legal. Lobo é legal. A primeira coisa que me veio na mente foi o Lobo de Wall Street na parte não de sacanagem, tá? Não na parte de sacanagem, Sim. mas na parte de vendas, que é uma coisa que me conecta muito, entendeu? Que me conecta
É um dos melhores demais cursos que assim na tem, parte de né? venda, não da sacanagem nas vendas, nem na sacanagem que existe, né? Sim, sim. Mas, mas muito da questão da venda, assim, desse relacionamento, coisa. E eu sempre fui muito adepto da questão, assim, cara, trabalhar intensamente, o máximo que tu puder para ter um resultado maior. Então, isso tinha muito a ver. E daí, na mesma hora, a gente foi procurar o significado do lobo. E o significado do lobo é o quê? Família, a Alcatel é muito família, é territorialista, a gente é bastante territorialista, a gente, a gente tem esse Sim. senso de proteção também, a gente se une para ajudar aquela alcateia. E o que eu penso que os nossos clientes são Sim. a nossa alcateia, entendeu? Então, tipo assim, a gente protege, tenta proteger os clientes e tudo para tentar fazer esse laço com as pessoas que trabalham conosco, o nosso time, e com os clientes também. Então, acabou conectando. Sim. Daí surgiu a questão da Wolf Consórcio. E daí a gente acabou... E deixa eu te falar uma coisa, assim, só para complementar o que tu tá falando. Como a Wolf, né? Como a Wolf, como vocês conseguiram transformar a marca de vocês nisso aí mesmo, né? Quem olha de fora, assim, vê o quanto Eu quanto vocês tenho são conectados com a marca, tatuagem, né? eu tenho uma tatuagem É, aqui, tem muitas pessoas que têm tatuagem. Algumas pessoas estão conosco, outras pessoas saíram, mas mesmo as pessoas que saíram dentro do negócio, todas elas me falam sempre quando me veem, elas falam assim, bah, eu continuo sendo lobo, né? Então, tipo assim, por mais que acabou se desgarrando um pouco, eu continuo sendo lobo. Então tem essa questão de amor à camisa que eu acho bem legal. E daí em 2020, 2019, final de 2019, a gente acabou fazendo uma conexão entre empresas, onde que a gente acabou crescendo ainda mais, que daí foi a FB junto com a Wolf, teve uma conexão ainda maior e a gente explodiu de vender, porque pegou tudo que cada um sabia. Então hoje os três sócios, eu, o Pedro Veríssimo, Maurício de Fraga e Rodrigo Bitello, os três sócios da Wolf Consórcio Investimentos. Os outros dois também eu amo de paixão. Me ensinaram muito, me ensinam até hoje. Então, tipo assim, o que é legal, tem muita gente às vezes que diz que questão de sociedade, né? A sociedade não funciona quando todo mundo tenta fazer a mesma coisa. Mas quando cada um faz coisas diferentes e tenta exatamente. agregar e tenta, às vezes, não digo nem com emoções, mas com skills diferentes, com habilidades diferentes, tu acaba Habilidades. crescendo. E o que eu posso dizer é que a gente acabou crescendo Exato. muito como empresa, porque cada um é muito diferente um do outro, que acaba dando uma sociedade muito legal. Sim. Então, tipo, Pedro, assim, muita gente, a gente sabe que o nosso negócio ele tem uma rotatividade muito grande, né? Muitos vendedores entram, saem, uhum, se credenciam, né? Se descredenciam, mas eu quero trazer algo que é muito importante, sim, foi em 2020 ali, quando vocês fizeram foi no final de 19, né? Vocês chegaram a vender e- quase 300 milhões no ano, né? É um isso. número Para a extremamente época era um expressivo, número né? absurdo, né? Até, tipo, achavam... Não Não tinha existia do grupo milhão, do não tinha milhão, nada. né? A gente vendeu, se eu não me engano, foi 280 milhões. Se eu não me engano, foi isso. É, Eu até posso depois dar uma olhada, foi. mas se eu não me engano, foi próximo disso. Oi? Foi uns milhõezinhos a mais que nós. Foi Isso. uns É que a milhãozinhos gente a tinha mais uma que nós. competiçãozinha, né, homem? E uma coisa que o Lobo gosta bastante é de uma É, competição. é verdade. Mas, Eu legal. Ah, tô devendo um churrasco. mas, Devendo não, não fui no churrasco. Mas que legal. Alguém fez uma pergunta ali, ó. Como surgiu a ideia do podcast e que dicas tu pode passar para nós? Quero tá. muito implementar a nossa ideia aqui no escritório. Vamos lá, Obrigado, Stefani. Stefani. A ideia do podcast acabou criando, né, entre nós, conversando assim, em trazer algo diferente no mercado, certo? Pelo menos dentro do que tinha no nosso mercado de consórcio, a gente procurou e a gente não achou nada mais pro lado de consórcio. E daí, tipo assim, a gente não é expert, eu não sou um cara muito bom com microfone, não sou um cara muito bom que nem tu, tipo, que pega o telefone e já vai fácil, assim, conversando. Não sou esse cara, estou aprendendo, tá? Estou aprendendo. Com certeza vou colocar mais a cara, mas, tipo assim,
não sou esse cara. E tanto o Maurício quanto o Bitelo também não gostam muito dessa situação. Bitelo que eu diga, né, Bitelo? O Velo se Mas esconde. ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, essa dinâmica do podcast foi para a gente com alguns pilares. Primeiro, a gente criar, né, conteúdo para que pudesse ser postado nas nossas redes sociais do escritório. Porque, tipo assim, às vezes numa conversa informal, numa conversa de bar, te dá muito insight, certo? E por que não fazer isso numa mesa com convidados ou entre nós? Às vezes vai ter uns insights legais ali de conversa que às vezes o cara esqueceu, só que aquilo vai estar gravado. Então, tipo assim, isso é um dos pontos. Sim. O outro ponto, pô, se eu chamo alguém vamos lá, vamos dizer que eu tô com uma dúvida, tá? A respeito de prospecção, tá, Michael? E eu te chamo para um Beleza. podcast. E eu te pergunto várias coisas que são as minhas dúvidas contigo. Naquele momento é uma conversa informal, uma troca de ideias, onde que tu vai dar os teus pontos de vista ou talvez coisas que tu faça de uma forma tranquila, entendeu? Vai passar sendo tu mesmo, Sim. Sem aquela sem aquela pressão de estar pressão. treinando alguma coisa. Naquele momento, eu vou aprender. Se eu vou aprender, provavelmente pessoas que estão escutando vão acabar aprendendo alguma coisa também. Claro que tem, às vezes, muita conversa onde que não vai te levar, né? Não vai te levar a algo que vai te agregar, mas vamos lá, sei lá, que 10% às vezes da conversa te leve ou te dê algum insight. Pô, eu escutei, sei lá, 40 minutos, uma hora, e eu tive dois insights, cara, foi maravilhoso, não precisa ser o podcast inteiro maravilhoso, entendeu? Então, a gente começou muito com Exato. essa ideia de buscar informações para nós, até porque a gente começou a estudar bastante. A gente acabou fazendo G4, outras mentorias e coisas. E, tipo assim, isso só foi para agregar mais em conteúdo para nós, ao mesmo tempo ajudar as pessoas que às vezes têm as mesmas dúvidas que nós, entendeu? Então fomos trazendo pessoas. Exato. Fomos trazendo pessoas para o podcast, que eu recomendo para todo mundo. É o Wolfcast. Quem puder assistir lá, escutar. A nossa ideia é fazer de 15 em 15 dias, é o formato que a gente está postando. Cada 15 dias a gente posta. Para quem me perguntou sobre dica, eu vou dizer o que aconteceu, pelo menos do que eu percebi nas 2 primeiras vezes que a gente foi fazer os 2 primeiros podcasts. Por mais que tenha gente que falou que gostou, eu odiei, certo? Eu odiei. Porque, tipo assim, cara, Exigência? eu não estava acostumado com aquilo. Ao mesmo tempo, a gente quer muito, sabe, dar aquele, falar alguma frase de efeito, fazer alguma coisa que às vezes, assim, não é do cara, tá ligado? Tipo assim, tentar fazer algo onde pá, eu vou falar aquele negócio que eu fiquei estudando sobre aquilo, só que às vezes não entranhou, entendeu? Não veio para dentro de... E eu acho que esse é Sim. um grande problema que as pessoas têm, tanto em gravar vídeos ou às vezes, em cima de um palco, que foi o que aconteceu comigo lá no Nordeste. Mas eu queria falar um negócio, acabei Uhum. subindo com aquela ideia, acabei me travando na hora também. Então, tipo assim, quando vem de dentro de ti, se vir de dentro de ti, conversa da tua forma. Vai ter gente que vai te comprar, vai ter gente que não vai te comprar. E isso é normal em tudo. Então, tipo assim, seja tu que vim de dentro, tu fala e Exato. tu fala com convicção aquilo que tu acredita. Que é o que eu tô tentando fazer isso contigo hoje. Conversar da forma do jeito que eu sou, É, o sem que tentar, né, fazer para um lado. Não mascarar quero. nada. Eu acho que eu não preciso, né? Tipo, falar algo que, tipo, que isso aqui... Não é, cara. Se daqui a pouco eu falar aí pra ti, serviu o show, entendeu? Então é. Mas, É. O que tu falaste, assim, de pegar o telefone e sair falando, cara, é mais ou menos isso. Eu tento, assim, eu confesso, eu não tenho hoje vergonha, mas nos primeiros vídeos eu me odiava. Só que eu aprendo hoje. Eu dificilmente gravo 2 vezes alguma coisa. Porque tem que ser natural. E como você falou, alguns vão gostar, outros vão odiar. Tá tudo certo, mas ela sendo algo eu acho natural de que tem ti, mais né? uma outra Tá tudo questão certo. dentro do podcast, né? Que daí entra as outras situações também. Ah, cara, se tu quer fazer, vai lá e faz, tenta. Entendeu? Tenta. Só que tu nunca vai conseguir de primeira.
Então, tipo assim, continua tentando, continua se Exato. aprimorando, treinando. Depois de muito treino, leva à excelência. Exato. Legal. Pedro, a gente fez uma pauta aqui, só vou trazer mais uma Beleza. pergunta, a gente vai trocando, tá bem legal. O Ricardo perguntou como quebraram muitas barreiras de clientes no dia a dia. Eu vou dar uma pincelada, a minha opinião, tá? Só para não deixar passar essa pergunta dele. Eu acredito que a maior barreira está em nós mesmos, muitas vezes. Quebrar a barreira do dia a dia. Porque a gente tem que, muitas vezes, entender que o que... Até eu fiz um vídeo essa semana sobre isso, o que é crença e o que é fato, né? Então, muitas vezes, nós criamos uma própria crença que o mercado está ruim e também a gente tem que entender que, às vezes, o nosso cliente não tem o perfil de Demitir compra, né? cliente. A gente falou sobre isso hoje, Então, né? O Bitelo falando sobre isso. A gente, falamos... eu acho que tem uma coisa errada dentro do nosso negócio, pelo negócio ser muito bom, a gente acha que o negócio é para todo mundo. E, na verdade, para algumas pessoas não é, entendeu? E tu tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Só que, tipo, eu tenho que entender e defender da melhor forma possível o que eu acredito. E eu acredito, né, por prova, por A mais B, por vírgula, porque, tipo assim, fiz uma planilha onde que tem todas as vírgulas mostrando como é interessante mesmo se o cara contemplar na parcela 100, para tu ter uma noção, entendeu? Então, tipo assim, cara, Sim, quando tu acredita, só que daí eu acho assim, para tu acreditar, tu tem que ter conhecimento também, tá? Não adianta, como é que eu vou quebrar a sim, objeção? Se eu não tiver conhecimento, tu não quebra objeção nenhuma. Né? Tu acaba entendi. virando um repetidor de coisas que tu escutou, às vezes, do teu colega. Entendeu? É o que eu penso. Né? E daí tu não Sim, entende a essência daquela resposta. E daí tu, às vezes, o cara pergunta de uma forma diferente, tu não sabe responder. Então, se tu tem bastante conhecimento, fica mais fácil. é. A melhor forma de quebrar a objeção é dominando o produto mesmo, principalmente do consórcio, né? Porque o consórcio tu não precisa ser um bom vendedor, tu precisa ser um bom apresentador, porque tu vai solucionar uma dor do cliente, ele tá com uma dor, né? Então tu querer convencer que não sei que por A por mais B que ele, cara, Não, não é. não é a essência mesmo, né? Desculpa. Vai E lá. não, eu ia te perguntar a questão que tu falou de demitir o cliente hoje, assim, vocês atiram para tudo quanto é lado, como é que vocês têm lá a dinâmica de Tá, vamos trabalho lá. assim? Como é que é? De certa forma, tá? Na minha opinião, tem níveis de vendedores. Tem nível um, nível 2, nível 3, certo? Se eu fosse tipo, parar para analisar dentro desse formato, eu acho que seria mais interessante. Dentro do nível um, na minha opinião, tem que atirar para tudo que é lado. É a minha opinião, tá? Para criar, para Uhum. criar Palha casco chumbo. e ser reconhecido, certo? Tipo assim, tipo saber que trabalha com aquilo, para tu ver todos os tipos de objeções, para tu entender e até ver qual que seria a tua melhor persona, qual que seria o melhor tipo de cliente, certo? Esse é o nível um, é atirar para tudo que é lado até depois tu chegar no nível 2. O nível 2, Isso é para quem está entrando, tu acredita que é o ideal, cara, assim, para quem está entrando é fazer tem muitas isso. pessoas que defendem outras teses, tá? Que eu sei as teses que defendem, Sim, tá? Mas eu acho que, tipo assim, a maneira mais rápida de tu entender como tu pode ajudar um mix maiores de pessoas é quando tu atende um mix maior de pessoas no início, para tu entender até, tipo assim, cara, o porquê que tem gente que odeia consórcio e porquê que tem gente que ama consórcio. Se tu for pegar todos os tipos de cliente no início, só, de novo, é para tu conseguir perceber o que o mercado pensa sobre o produto que tu trabalha. Entendeu? Depois, depois sim, disso, entendi. eu acho que daí é um pouco diferente. Daí eu acredito, tá? Que a gente deve, vamos dizer assim, injetar a injeçãozinha do consórcio e respirar o produto, viver o produto, né? Isso no dia a dia, então seja numa conversa entre amigos, numa janta, num churrasco, abastecendo, num restaurante, em qualquer lugar que tu esteja, respirar o produto que tu oferecendo e tentando entender a solução para, mas ao mesmo tempo que tem algum tipo de cliente que tu consegue conversar melhor, que é a persona, entendeu? Sim. Tu já Posso identifica que te é dar um uma pessoa exemplo? ideal de Um compra. exemplo, tá?
Como Eu assim? vou te dar Deve, um todo mundo exemplo, quer. tá? O exemplo que eu pego, tem vendedores nossos, tanto alguns que passaram quanto que alguns que estão, que eles têm uma facilidade muito grande em pegar público de educação financeira, que é aquele cara que não guarda. Entendeu? Aquele cara que não guarda. É aquele cara que, Entendi. cara, às vezes vai ser o cara da classe C, da classe D, entendeu? Que ele não guarda dinheiro. Da classe Entendi. E, talvez, entendeu? Ele não guarda dinheiro. Ele Que ajuda na precisa de questão de ajuda, que alguém educação precisa. financeira. E esse vendedor, ele tem uma facilidade com essas pessoas. Eu vou dizer para esse vendedor, ele atendeu um cara que investe em renda fixa, em renda variável, que tem uma conversa diferente. Cara, tu pode começar, que daí é o ponto do 2 para o 3. Tu pode começar a fazer, sei lá, 20%, 30% do teu trabalho nesse outro tipo de cliente que tu gostaria de atender um pouco mais, mas tu não pode desfocar do tipo de cliente que é o que tu sabe atender. Senão vai acontecer o quê? As tuas vendas baixam, as tuas vendas caem assim, daí às vezes não entende por que caiu. Só tô tentando atingir o grupo do milhão, só que eu não consigo atender esse cliente, entendeu? Eu tenho que entender que, tipo, eu vou Entendi. atender uma boa parte de clientes, né? Sei lá, educação financeira, ou até adquirir aquisição de um imóvel ou veículo, é uma coisa. Agora, tipo, tu dominar a questão de investimentos para tu conversar, e não é nem só conversar sobre números, tá? Mas é falar a língua do cliente, as viagens que ele fez, é falar sobre coisas do dia a dia que tu entende um pouco, cara. E como que eu faço isso? Eu me relacionando Sim, com outras pessoas. Para entender o mundo daquelas pessoas, e daí, entendi. tipo, eu consegui, né, compreender qual que é a linguagem que se fala, entendeu? E daí começa a ficar um pouco mais fácil. Então, Entendi. na minha opinião, tem 3 níveis, tá? É o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 3 é o quê? Eu já entendi muito bem e eu sou especialista naquele segmento e naquela persona. Vai se Perfeito. comunicar com ela Isso é o que só. eu acredito, tá? Isso é o que eu acredito. É que é legal que a gente, quando entra no consórcio, a primeira coisa que a gente coloca no link, Mas especialista em não consórcio. Vai ser necessariamente, né? legal, né? Aí, não exatamente. Tu sabe, Pedro, que até eu fiz até um vídeo, semana passada eu estava fazendo um treinamento com a minha equipe, e já vou dar a letra aqui, ó. Quem quiser, eu tenho ali gravado rapidinho uma dica, tira um print dessa live e compartilha nos teus stories, eu vou mandar para você no privado depois. Mas Aonde eu nós dois, né, dividi homem? por quatro. Marca nós dois, né? Marca nós dois. Marca nós dois. Não é assim de graça também. Eu dividia em 4 categorias. Dividi categorias de 80 mil a 100, a 120 a 200 mil, a 250 mil a 350, um exemplo, e de 500 a 1 milhão. E ali a gente monta uma estratégia para diversificar um pouco a prospecção. Porque às vezes acontece muito disso. O cara só está focado no grupo do milhão. Ah, eu vou vender uma cota, eu vou bater a minha meta do mês. E aí, cara, se não dá certo, É, ele tá lascado. Então, se quem quiser aqui, ó, tira print, tá. O compartilha, que marca eu, aí o Pedro que eu vou o que mandar eu depois penso para sobre você. isso, Michael, que eu penso sobre isso é, tipo assim, existe um outro problema, né? Quantas vezes tu falou para algum vendedor para ele fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ele não fez? Muitas, Eu acho que tem um problema que às muitas. vezes pode ser que a gente na liderança, quando a gente lidera alguém, a gente tenta. Isso eu te digo por experiência própria, por causa que eu já fiz isso, entendeu? Ó, eu não, da cara bonita. Cortou teu áudio. Voltou. Voltou. Foi, tirei aqui. Vamos lá. O que que acontece? É o dia a dia, né, cara? Dia a dia tem sempre uma comunicação, não adianta. Mas É vamos isso lá. aí. Eu acredito muito que às vezes a gente fala para fazer muitas coisas. O mesmo problema que tem quando um vendedor começa, que ele às vezes não sabe exatamente o que fazer, porque é tantas possibilidades que às vezes fica parado, congelado, certo? Isso acontece muito. O cara, Certo. o cara, tipo assim, começou, tem tanta coisa que tu poderia
fazer que às vezes não faz quase nada, né? Por causa que não sabe nem para qual lado vai, né? Isso acontece. Também tem uma outra situação. Às vezes, quando tu fala, faz, sei lá, 10 ações, 15 ações durante o dia, tá? Essas 10, 15 Uhum. ações, na minha opinião, ela acaba dificultando. Ela acaba dificultando, às vezes, o trabalho do cara. Por causa, tipo, às vezes ele não vai fazer 10 ações, ele quer fazer 2, 3, 4, 5. Só que qual que é o Sim, foco? O que a gente precisa todos os dias para vender? Falando bem sério. Além, tipo assim, tu precisa prospectar, certo? Só que tu te garante hoje sim, numa visita, tu não te garante? sim, pelo Pela tempo de apresentação que tu experiência do tem, produto, né? pela experiência que tu tem no produto, por tu já ter falado com inúmeros tipos de clientes, tu te garante numa visita hoje. Então, tipo assim, se a gente Sim. tiver duas situações, tu percebe que duas situações simples pode evoluir muito as tuas vendas, que na minha opinião é agendar duas visitas ou ter uma venda no mínimo. Isso, tu sabe que um dia você me falou, foi lá no evento da Bahia, que é uma coisa que vocês estavam colocando em prática. Cara, para mim, foi um soco no estômago, assim, sabe? Falei, cara, é tão simples. Todo mundo fala assim, tem uma receita para mim vender bem? Cara, é isso aí que tu me falou, era a receita, né, cara? É tipo, tá definido, é isso que eu Cara, preciso tipo fazer, assim, só vamos isso, lá, tu né? vai fazer várias ações para que tu tenha pelo menos duas visitas, certo? Claro que, tipo assim, se tu pudesse ter 4, 5, 10, melhor ainda. Só que eu acho que o mínimo é duas visitas, cara. O mínimo é duas visitas, tá ligado? Então, tipo assim, tu agendar no mínimo duas visitas e ter no mínimo uma venda seria o ideal, né? Ou uma coisa ou outra. Até no momento depois tu vai evoluindo, vai É. subindo a régua, entendeu? Então, tipo assim, começa a agendar duas visitas ou E, ter uma e, venda. e Daqui tu, a pouco tu tem... Porque, tipo assim, sabe qual que é o problema? Eu vou dar um norte do que presenciando inúmeros vendedores eu posso te dizer. Todo mundo quer ter aquela sensação de que está trabalhando, estou sendo útil, certo? Só sim, que às vezes pode ser de um cara que entrou para ver um extrato, que quer resolver alguma coisa. Às vezes pode ser eu fiz, sei lá, trabalhei o dia inteiro prospectando. Só que, tipo assim, às vezes pode ser que a tua prospecção do dia inteiro não teve resultado. Então, assim, tu precisa sim. agendar todo dia um número mínimo de visitas e tu precisa ter venda. E a venda tem que ser Isso é o pelo principal, o menos, no foco mínimo, principal. uma venda a cada 2 dias, mas o ideal é uma venda por dia. Entendeu? Então, tipo, isso é o que eu acredito. Entendeu? O que eu acredito é isso. Uh, Eu acredito muito nisso também, porque o correr, fazer não, força, não quer dizer que tu tá trabalhando, não. né? Só correr, correr, correr. Ah, não tem nada para fazer, vou sair, vou entregar panfleto. É Cara, mas isso, será que vai dar resultado isso? perfeito. E daí, Sabe? Só tipo correr, assim, correr tem uma não. outra coisa que às vezes acontece. Pensa comigo, tá? Às vezes pega um vendedor, daí pega e vai largar panfleto, certo? Só que às vezes vai largar panfleto aonde que o cara não tem dinheiro para nada. E às vezes não se liga que tipo, ele está fazendo uma ação que não vai gerar resultado nenhum. Então, tipo, Exato. Mas para ele tá trabalhando, né? não Ele vai dar tá se esforçando, resultado. mas não vai dar Então, o que resultado. adianta? Entendeu? Então, tipo assim, às vezes tipo assim, eu falo muito, normalmente eu falo muito isso com as pessoas que trabalham com a gente, comigo também. Eu falo, cara, às vezes tu tá no teu piloto automático, é ruim, tu tem que às vezes desligar teu piloto automático, dar um, dois passos para trás e dar uma olhada se o que tu tá fazendo tá sendo legal ou não, entendeu? Então, cara, o Exato. ideal, o ideal é claro que nem até colocaram ali, vender tem que vender todo dia. Só que não é a realidade de muitos, principalmente quando começa. Então a gente tem que entender Não. que tem níveis de vendedores e não colocar todo mundo dentro de um pacote, entendeu? Tipo, Exato. dentro do Se nível, entender depois e dentro do principalmente você se nível 2, entender, na minha né? opinião, vender todo dia é uma realidade se o cara continua trabalhando.
mas dentro do nível 1 não é. Entendeu? E daí dentro do nível 3 então, porque ele está começando tipo assim, um trabalho tem muito assim. disso que eu acredito, entendeu? Então, mas, claro, eu não sou melhor que ninguém. A única coisa é que eu tenho bastante experiência e busco mais conhecimentos todos os dias para evoluir, não só como profissional, mas também como pessoa, entendeu? Então, tipo assim, isso que dá uma evolução legal. E eu vou te falar, muitas pessoas falam assim, mas você tem bons resultados mensalmente, assim, eu confesso, eu me considero um bom vendedor também, muito pelo tempo, e uma coisa que o primeiro coordenador me fez fazer uma vez, o Leandro Martins, ele mandou gravar o meu atendimento para mim perceber onde eu perdia a venda. Porque eu era muito ansioso, eu falava demais, eu não perguntava, sabe que ele só quer empurrar? Então o tempo ele traz essa habilidade de você ser um bom fechador. Só que para espanto de muitos, cara, o meu fechamento às vezes a média é 3-1. O ticket hoje sim, o ticket está um pouco melhor, está mais ou menos quase 290 mil. Então, se eu tenho uma meta de vender 3 milhões por mês, eu sei que eu tenho que fazer 10 vendas, né? E se eu sei que a minha conversão é 3-1, eu tenho que fazer no mínimo 30 visitas. Perfeito? Vai bater muito do que tu está falando. É Das isso aí. 2 visitas por dia, Não existe quase. Não milagre. Às existe vezes tu pode olhar de milagre. formas diferentes, né? Tu pode olhar de formas diferentes, mas no final é quase que uma receita de bolo. Tá? É a receita. Exatamente. É a receita. É É a fórmula a do sucesso. fórmula do Ah, sucesso, né? É essa. Ó, já vou adiantar aqui, tem gente falando, pedindo live sobre liderança. Vai ter. Toda quarta-feira agora vai ser uma série de lives e nós vamos não só falar de vendas, vamos falar sobre pessoas, liderança. Então, a ideia disso aqui é poder transbordar conhecimento para outras pessoas, né? E fazer live nos possibilita. O Pedro está lá, eu estou aqui, a gente consegue trocar. Então, e vai vir grava, muita né, coisa boa aí pela frente. essas lives para quem não percebeu o que era Vai horário e ser. coisa. É interessante às vezes ter esse conteúdo, né? Sim. Não, vai ficar gravado, vai ficar disponível. E quem quiser receber a dica ali que nós falamos, tira print, marca nossa, que vai receber. Tu tá falando meio da fórmula de sucesso, Pedro, assim, hoje nós tínhamos conversado um pouquinho ali sobre ativo, Tá, passivo, vamos lá. como é que tá a dinâmica Vamos de lá. vocês, assim, Tem a questão nesse da sentido? prospecção, certo? Que na prospecção eu acredito que uma forma boa de trabalhar é saber que tu deveria ter 3 tipos de ações todos os dias. E dentro desses 3 tipos de ações, tu ter uma ação ativa de trabalho. Primeiro, o que é ativo, né? É tudo onde que eu vou até a pessoa ou eu faço alguma ação que eu vou ter algum contato com a pessoa. Sei lá, pode ser através de ligação, um exemplo, né? Tipo, fazer uma ligação para empresas do comércio de São Leopoldo. Estou fazendo uma ação. Eu estou indo. Você que tá indo. Algumas ações para que gerem clientes, gerem leads de forma passiva, que é o quê? Gravar conteúdo na internet, tem gente que faz o Minuto do Consórcio, cara, tem inúmeras possibilidades, né? De largar panfleto em vários lugares do comércio para que pegue teus panfletos, fazer parceria daqui a pouco com né, lugares dentro da tua cidade. Então, são formas onde pode te vir, deixei um banner em alguns lugares da cidade, sei lá, várias coisas assim pode vir de forma passiva, certo? Entendi. Eu posso só trazer só Uhum. rapidinho para falar a terceira, mais ou menos seria assim, eu vou trazer um exemplo bem do interior. Todo mundo deve conhecer a SUD, né? É quase o ativo é você passar uma rede para pegar os peixes e o passivo é tu largar o anzol, deixar que alguém pesque, né? Que o peixe, é Basicamente é mais ou menos isso. isso, né? E na terceira, tipo assim, cara, não tem como hoje tu trabalhar sem indicação. Tanto na hora que tu Indicação. vai até o cliente, faz a venda. Uma coisa que tu comentou com a gente na mentoria que tu fez conosco, que tu acabou escutando de uma outra pessoa e que eu achei muito legal, que a gente trouxe para a nossa forma de trabalhar,
é a questão do gerar, né? Gerar indicações depois da apresentação, né? Tu gerar isso como um O sistema de sistema de avaliação, avaliação. né? A gente colocou isso como, né? Qual nota tu daria, né? Esse é o número que tu deveria nos passar de quantidade de contatos e tá funcionando. É uma coisa que tá funcionando, tá funcionando. E, Tá cara, funcionando? então isso é uma forma, mas, Que cara, legal, ligar para cara. um parceiro meu e conversar com ele, cara, tu não lembra de alguém que daqui a pouco tá pensando em, sei lá, trocar de carro? Tu não lembra de alguém que gosta de investir, gosta de ganhar dinheiro? Tipo assim, tu pedir também indicações, tanto de forma passiva como ativa, mas tu pedir indicações também é uma coisa que dá resultado. Então, esses três formatos, na minha opinião, têm que ser trabalhados diariamente. Para tu vir Legal. ativo, Ativo, passivo e passivo, indicação. Se indicação. trabalhar esses três diariamente, na minha opinião, é impossível de não dar resultado se tu faz com uma constância, né? E uma quantidade. E aí fica do vendedor entender o que ele se dá melhor no ativo, né? Perfeito. Daí dentro da É tua exatamente isso. característica mesmo. E dentro da questão ali da fórmula do sucesso, para quem ficou até praticamente o final aí, eu acho que essa parte é bem legal. Essa parte eu vi dentro de um livro, tá? Onde que para mim fez muita diferença. Eu acabei levando para o time, que é a fórmula da performance, ou a fórmula do sucesso. Performance, querendo ou não, é um sucesso, né? Performance Sim, igual exato. a habilidades menos interferências. Agora eu vou explicar para ficar mais fácil. Vamos lá. Por Performance, favor. vamos dizer que é o teu resultado, certo? Se eu fosse Certo. te fazer uma pergunta, tá, Michael? Habilidades é o conjunto de conhecimentos que tu tem, mais as experiências que tu teve, tá? Porque, tipo assim, não adianta Exato. eu ter estudado sobre uma tal situação e às vezes não ter vivido ela, certo? Então, tipo assim, ao mesmo tempo, vamos Uhum. lá, às vezes uma série de viagens que tu faz te traz uma cultura que vão te ajudar, às vezes, a conectar com um perfil de público, para tu ter uma noção. Vamos lá, conhecimento, Perfeito. conhecimento em financeiro, em investimentos, no sistema de consórcios, de pessoas, mercado imobiliário, Mercado um imobiliário. conjunto, um mix de conhecimentos, tá? Se eu fosse te dizer hoje, tá, Certo. Michael, qual nota tu daria hoje, tá, de 0 a 10 para habilidades tua? Foda, né, numa live? Comprometedor, né? Falar 10 É. passar por mentiroso, né? Acredito que eu acho que a gente nunca vai chegar no 10, né? Quem fala que já tá quem fala que tá no 10 é Uhum. como se falasse que não tem nada mais a aprender, né? E a gente sempre tem algo a aprender. Estaria, Perfeito. acho que Vamos lá. dentro de um 8, Pedro. Pelo tempo, pelo tempo de negócio, assim, Até das uma, habilidades, até uma outra conhecer um coisa, pouco do produto. tá? Vamos Mas, lá. Quando tu chegar no 3-3, tá? Ou no 5-5, ou no 5-4, talvez tu poderia te dar 10, por causa que tu tá sendo um absurdo em questão de, entendeu? De resultado. sim. Eu Aham. penso um pouco disso, mas vamos lá, vamos para as interferências, tá? Se tu pega as interferências do dia a dia, tu pega interferências, vamos lá, primeiro família, tá? Família não é interferência, mas família no momento que começa a atrapalhar o teu trabalho, porque tu tem que levar o filho no colégio, tu tem que, daqui a pouco, responder algo toda hora para tua, sei lá, tem que responder alguma coisa toda hora para tua esposa, ou pro, sei lá, pro teu filho, ou pro teu tio, ou toda hora tu Uhum. tem que estar respondendo alguma coisa. Isso é Sim. uma interferência. Outra interferência, interferência financeira. Estou sem dinheiro, estou quebrado, certo? Outra interferência, Sim. interferência de grupo. Aquele clima ruim dentro do escritório. Eu não gosto do fulano, não gosto do ciclano. Interferências. Outra interferência, falta de treinamento. Exato. É uma interferência. Eu poderia elencar outras interferências aqui também, tá? Mas para também não alongar tanto, eu vou deixar só Uhum. essas. Se eu fosse te dizer, se fosse para tu te dar uma nota de 0 a 10 em interferências, quanto de interferências
certo? Vamos supor, Tem, vamos supor, tá? Vamos supor que tu entendi. deu 8 para habilidades. E daí daqui a pouco tu deu, Sim, sei lá, 4 para interferências. Tu vai ter uma performance de 4. E às vezes a gente não consegue entender por que, que um cara que tem um conhecimento e o cara é bom pra caramba, por que, que ele não performa? É por causa das interferências. tá tendo muita interferência. Entendeu? Todo E sentido. daí quando tu leva isso pro teu dia a dia e tu começa a fazer isso com as pessoas que trabalham contigo, ou até uma autoanálise, que eu acho que é melhor às vezes o cara fazer uma autoanálise do que alguém fazer contigo. Tu começa, meu Deus do céu, como é que eu nunca pensei nisso, cara? Começa até a se Perfeito. organizar para tentar ter Então, menos tipo assim, interferência, cara, né? tu tem que viver de certa forma, pelo menos no período de trabalho, dentro de uma bolha. Entendeu? É isso que eu penso. Então, tipo assim, quem não vive dentro de uma bolha, normalmente é quem entrega um resultado baixo. Exato. Poderia colocar, É, poderia colocar na pensando parte de assim, interferência também, que daí entra um pouco da questão de grupo, as conversas. Por causa que quando tem pessoas, as pessoas gostam de conversar. E o conversar não é que seja ruim, mas nos momentos específicos, não durante todo o dia. sim, ficou o Não dia inteiro produz, e daí fazendo tá dentro piada e não do produz, né? escritório e não sabe, pô, mas meu dia não rendeu quando vê, passou 90% do tempo conversando, cara, daí é foda, né? Instagram, deu 5 horas no Instagram durante o Cara, dia. se tu utilizar ainda para trabalho, mas a maioria não usa, né? Então, tipo assim, é complicado. Não. Então, o que eu digo, tá? Primeiro, eu gostaria de dar um, Essa aí eu gostaria de dar valeu a live. um grande abraço para toda a equipe da, Ó, eu ó. gostaria de dar um abraço para toda a equipe da Wolf. Amo vocês pra caramba. É um time que tem o meu coração e pode ter certeza que a gente tá bem, mas a gente vai estar melhor ainda. E obrigado a todos os outros também que nos acompanharam nessa live, né? Não sei também se tu quer terminar antes que, né? Foi muito legal. Não, vamos terminar assim para dar o descanso também. Eu acredito que uma hora é um tempo muito bom. Pedro, obrigado mesmo. Agradecer a todo mundo que participou. Cara, muita gente simultaneamente olhando. E é um aprendizado, sempre aprendizado conversar contigo. Eu gosto muito de conversar com você, porque a forma que você expressa as suas ideias, né, os teus pensamentos é uma forma muito didática, muito clara. Então, acredito que a Wolf está muito bem servida de líder. Você é um grande líder Tem e te mais, tem agradeço mais mesmo por ter líderes aí topado esse nessa convite. alcateia, né? E Tem. até mesmo, às vezes a gente pode ser a pessoa, a cara, né? Mas tem um trabalho de muitas outras pessoas que estão com a gente, Não, né? exato. Então, desde do time comercial até o time administrativo, time de suporte, o pessoal das contempladas também, o pessoal na FB ali que provavelmente dentro de um monte de corretores aí são atendidos pelo pessoal lá. Então, muito obrigado por todo mundo. E É isso obrigado a aí. ti, né? Foi muito bom conversar contigo, tá? Agradeço. Ó, para quem não Wolfcast, segue, Wolf Wolfcast, né? Consórcios e pedroverissimo.wolf que tá aí. E Michael Freitas tá aqui também, né? Para quem não me segue também, Michael Freitas. Pessoal, muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Até quarta que vem. Já vou anunciar a próxima quarta. O Felipe Viegas vai estar comigo. E na outra quarta, a Ellen vai estar comigo também. Então vai Só ser, monstro. já tá montando a agenda aí. E vai ter de tudo. Vai ter só monstro, só gente boa. Pessoal, muito obrigado. Um Bom grande abraço. descanso a todos. Um abraço. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau. Feito.